Oi, tudo bem com você? Eu sou a Ivy, aqui do canal VegTube, e estou aqui para te trazer uma receita maravilhosa. Uma torta daquelas de morango, com creme branco, com a massa bem crocante e gostosa, sabe? Inclusive com morango brilhando. Nossa, você vai se apaixonar por essa receita. Vem comigo! Essa é aquela famosa torta de padaria, sabe? Que fica bem brilhante por cima, um creminho branco. Gente, essa torta é um sucesso. Só que aqui é na versão vegana, sem glúten, um sabor maravilhoso, super saudável para você. Primeiro passo da nossa receita é fazer a massa, uma massa bem crocante, saborosa, e para isso a gente vai usar algumas farinhas. A primeira delas é essa farinha de aveia. Para fazer a farinha de aveia não precisa comprar ela pronta, você só pega a aveia, bate no liquidificador e vira essa farinha que eu tenho aqui, tá bom? Além disso, eu vou colocar também um pouco de amido de milho. E além disso, a farinha de arroz, que vai dar estrutura na nossa massa e vai deixá-la mais crocante. Para adoçar a massa, eu vou usar aqui o açúcar de coco. Ele tem baixo índice glicêmico, é uma excelente alternativa entre os açúcares, né? E ele tem fibras, é um açúcar que não passa por processo de refinamento. É uma boa alternativa. E aí vamos misturar todos esses ingredientes secos. Mistura bem, quando todos os ingredientes estiverem assim bem misturadinhos, a gente vai colocar os ingredientes líquidos aqui. Para a gordura da nossa receita, eu vou usar o óleo de coco da Copra e ele é perfeito porque a textura dele, ó, fica em tipo manteiga, sabe? Uma textura mais firme. Ótima para esse tipo de receita. Além disso, eu vou colocar uma pitadinha de sal para dar uma realçada no sabor doce. Antes de colocar água na massa, a gente vai misturar o óleo de coco com as farinhas para virar tipo uma farofa, sabe? E nesse passo é importante você usar a sua mão. Porque não funciona muito com colher, tá bom? Então a gente vai deixar a colherzinha de lado e vamos misturar com a mão. Quando chegar nesse ponto aqui de farofa, tá vendo? Ó, esse ponto aqui de farofa, aí a gente vai colocar um pouquinho de água. Precisa colocar aos poucos a água, tá, gente? Ó, coloca um pouquinho, são 2 colherzinhas, mas coloca primeiro uma, aí você amassa de novo, vê se já chegou no ponto e depois adiciona outra. Aqui no meu caso eu nem precisei colocar as 2 colheres, coloquei uma colher só de água e ele já chegou na textura ideal de massa. Ó, essa é a textura ideal da massa. Tá vendo? Você faz uma bolinha, ela é modelável, mas é uma massa firme. E é muito importante você colocar água aos poucos, porque senão você deixa a massa muito mole e aí ela não vai ficar na textura legal depois que assar, tá bom? Então vai aos poucos, não seja precipitado de colocar toda a água de uma vez. E a água é muito relacionada à quantidade de umidade do ar, né? Então, para a massa ficar perfeita, você precisa ir ali aos poucos e ver o ponto dela. Precisa chegar nesse ponto, ó. Tem aqui uma forma, importante que ela seja de fundo removível, hein? Porque senão você não vai conseguir desenformar a sua tortinha. Eu escolhi essa forma aqui porque ela tem a borda toda redondinha, eu acho que ela fica com a cara da tortinha de padaria, sabe? Então a minha tem 18 centímetros de diâmetro, se você quiser ter a relação aí, e a massa foi dimensionada para esse tamanho de forma. Com a massa prontinha, a gente vai colocar ela na forma, então é só colocar aqui no fundo e aí abrindo com a mão. Eu gosto sempre de ir apertando e já com o dedo aqui em cima, ó, porque daí a massa fica bem formadinha, já com o acabamento perfeito em cima. Enquanto eu abro aqui, me conta, você gosta desse tipo de torta de padaria? Olha que massa linda, gente! Ó, não tá fofinha? Agora, depois dela prontinha assim, vai pro forno, 10, 15 minutinhos. Ela vai estar bem assadinha e crocante. E aí a gente continua a nossa torta.
Enquanto assa a massa lá, a gente vai fazer o creme, e é um creme branco de baunilha que fica super gostoso, com uma textura assim maravilhosa. Para isso você precisa de um liquidificador. A gente vai colocar, ó, 1 xícara de água no fundo do liquidificador. E aí junto com essa água a gente vai bater a uva passa branca, que é o doce do nosso creme. Nosso creme não tem açúcar, então a gente está usando só açúcar de coco na massa, e aí o creme é com uva passa branca. E a gente vai fazer essa batida aqui e depois vai bater o resto dos ingredientes. Por quê? Porque senão seu liquidificador sofre muito na hora de bater. Então é uma dica legal, inclusive para você aí de casa, né? Que assim, não tem um super liquidificador, ele não é potente, faz esse passo desse jeito que vai dar certo, tá bom? Agora a gente vai usar o tofu. Para usar o tofu, eu vou dar uma dica para você que é essencial. Pega um coador de voal, coloca a sua peça de tofu dentro do coador de voal e aí ó, você vai espremer para conseguir tirar essa água do tofu, tá vendo? Essa água é o que dá um sabor muito forte de tofu quando você prepara as receitas. E a gente não quer que tenha esse sabor. O tofu na receita é para ele ser neutro e dar cremosidade, tá bom? Então vamos tirar toda essa água. Aperta bem. Se por acaso você não tiver coador de voal, pega uma fralda de pano ou um pano de prato que seja com a malha assim fininha, sabe? E aí você coloca o tofu ali dentro e espreme igual eu tô espremendo aqui. Vai sair todo o líquido da mesma maneira, vai funcionar super bem. Ele fica assim, bem torcidinho, quase sem água. Esse tofu a gente vai adicionar agora aqui na nossa receita. Além disso, eu tenho a castanha de caju demolhada, eu deixei ela mais de 4 horas na água e aí ela fica bem macia, ó. Olha só como ela quebra fácil, tá vendo? Se você não tiver a castanha de caju demolhada, coloca a tua castanha de caju numa panela e cozinha por 2 minutinhos. Precisa chegar nessa textura aqui, porque senão na hora que você bate, fica cheio de pedacinho, não vai ficar legal. A não ser que seu liquidificador seja ultra potente, seja tipo um Vitamix, aí vai funcionar. Senão não vai funcionar, tá bom? Faz com essa dica que vai dar certo. Para dar um saborzinho de baunilha, eu vou usar o cumaru natural. Não tenho cumaru, não tem problema, coloca uma colher de chá de essência de baunilha que você tiver, procure usar sempre as essências mais naturais possíveis. Eu gosto muito do cumaru, ó, esse daqui eu comprei, já tem 1 ano que eu tô com ele em casa guardado e vou usando, entendeu? Então vem um pacotinho e você não vai usar um monte de uma vez, dura pra caramba e você consegue comprar na internet. Cumaru tem um sabor muito parecido com a baunilha, é uma baunilha brasileira. Vamos ralar aqui um pouco dela, eu vou ralar pelo menos metade dessa sementinha. E agora eu vou colocar aqui o óleo de coco sem sabor da Copra, que ele vai dar estrutura no nosso creme, tá? Junto com a castanha de caju. Você viu que eu dei uma leve mexidinha aqui com a colher para ajudar o liquidificador, então faça isso aí na sua casa também. Sempre da borda pro centro, né? Para ele conseguir bater bem o creme, tá bom? O meu deu super certo, ficou bem cremoso, sem nada de sementinhas. E agora a gente vai abrir a tampa e colocar o suco de meio limão e uma pitadinha de sal. O limão, ele é bem importante nessa receita, que ele dá uma leve acidez, você não vai sentir o sabor do limão forte, mas essa acidez corta qualquer sabor residual, por exemplo, do tofu ou da castanha de caju. Ele deixa o creme bem neutro, sabe? Vale a pena colocar. E a pitadinha de sal, que você sabe já, né? Em toda receita doce, uma pitadinha de sal faz a diferença. Agora é só dar uma leve batidinha, pulsando. Esse creme aqui, ó, fica a coisa mais linda, você vai ver agora. Pega a sua massa de torta já pré-assada e aí a gente vai colocar esse creme em cima dessa massa. Olha lá. É só jogar mesmo aqui em cima. Cobrir totalmente a massa com isso. Dá uma ajeitadinha aqui em cima, ó. Pronto. Vamos levar para gelar, para depois decorar com os morangos e fazer a geleia de brie.
Minha torta já ficou pronta aqui, olha, bem firme. Você deixa meia hora, 1 hora na geladeira, ela já fica bem firme, o creme super consistente. E agora chegou a hora da gente montar e deixar ela linda e maravilhosa. Para isso, você precisa ter morangos, afinal de contas, a torta é de morango, né? Então eu comprei alguns morangos, ó, já deixei eles higienizados. E a gente vai cortar em fatias finas pra gente montar na nossa torta. Tira o cabinho, né, aquele fundinho do morango, e a gente vai cortar ele de comprido, ó. Porque a gente quer que fique essa corzinha do meio. Eu acho isso lindo. Você gosta dessa parte do morango? Eu acho tão lindo. Que ele é tipo vermelho e daí tem umas faixinhas brancas e um vermelho no meio. E eu acho que isso deixa a torta muito mais bonita. Então corta nesse sentido. Dá pra cortar também circular, né? Mas na minha opinião perde toda a característica do morango, sabe? Eu gosto dele assim, ó. A montagem é bem simples, a gente vai começar por fora, então vai pegando os morangos assim que são mais próximos em tamanho e vai colocando aqui, ó. Por fora, um a um, essa é a parte da paciência. Tenta sempre escolher os mais próximos também em tamanho, porque a sua torta vai ficar mais bonita, né? A gente vai fazer agora a geleia de brilho e ela não tem agar-agar e nem açúcar. Nossa, sucesso, hein? A gente vai usar o suco de uva branco para fazer a base da nossa geleia, porque ele já é docinho, gostoso e vai combinar super bem na torta. Coloca dentro de uma panela. E aí o que vai dar a textura perfeita da nossa geleia de brilho é o amido de milho. E para isso a gente vai colocar uma colherzinha de água aqui para conseguir misturar e dissolver ela bem. Coloca para aquecer aqui o suco de uva e vai jogando aos poucos esse amido de milho hidratado. Não é hidratado, né? Esse amido de milho molhado, dissolvido. Esqueci a palavra. Esse amido de milho dissolvido. Ficou meio esbranquiçado, feio pra caramba, mas não se assusta, porque depois que ele levar a fervura, né? Levanta a fervura e ele muda a cor, tá? E aí vai ficar transparente de novo. Sempre mexendo para não empelotar. Essa parte é bem importante, você ficar ali com a barriguinha no fogão mesmo, com paciência, mexendo sem parar, tá bom? Levantou a fervura, ela mudou assim de textura, pode desligar o fogo. Olha só, lindona, ela fica líquida, gente, agora no começo, né, que ela tá quente. Então a geleia de brilho você só pode fazer depois que a sua torta tá montada, prontinha, com os morangos em cima, porque você precisa colocar essa geleia de brilho quente em cima da torta e ela vai gelar depois e vai firmar depois. Com a ajuda de um pincel, você vai colocando aqui por cima, ó. É importante usar um pincel ou uma colherzinha pequena, né, para você ir jogando pequenas porções, tá vendo? Olha como ela vai ficando brilhante, bem bonita. E aí você vai pincelando as bordas do morango, ó. Lembra de preencher também todos os buraquinhos que sobraram, né, entre morango e morango. Sobra às vezes alguns pedacinhos de buraco branco, aí você preenche com a geleia de brilho. Você tá achando que tá ficando bonita? Comenta aqui pra mim pra eu saber. Gostou dessa dica? Sabe que eu preciso do seu feedback para estimular minha criatividade aqui e continuar criando receita, hein? Então comenta! Prontinho, colocou geleia de brilho em tudo, a gente leva para a geladeira para firmar toda essa geleia de brilho mais uns 15, 20 minutinhos e podemos desenformar. Ai, minha torta tá aqui geladinha, linda e maravilhosa. Olha só, desenforma super fácil, é só tirar mesmo, empurrar assim, ó. Olha isso! Gostou do resultado? Eu espero que você faça essa receita aí na sua casa, que curta mesmo, sabe? Coma com vontade, se delicie e depois volta aqui para deixar nos comentários qual foi a sua opinião sobre ela. Se ela ficou melhor ou não do que aquelas tortas de padaria, quero saber. Beijo, até a próxima!